Teste de som. Oi, se você me acompanha lá no Instagram, já deve estar farto de saber e de ter acompanhado todo o processo de reforma da minha biblioteca. Mas eu vou gravar esse vídeo aqui para tirar todas as dúvidas, para contar todo o passo a passo, como que foi e como que foi a minha relação com a EvoluKit. Mas para chegar neste momento de transformação e de mudança da minha biblioteca, talvez eu tenha que contar um pouquinho para você a minha história de leitura e de leitora. Então, antes de aprender a ler e a escrever, eu já era fissurada com livros. Minha mãe conta que meus pais assentavam para ler as histórias para mim. A gente tinha toda a coleção do Eliardo França e da Mary França, que são escritores e ilustradores infantis, inclusive da minha cidade. Eu só fui descobrir isso muitos anos depois. Minha mãe assentava para ler essas histórias para mim e eu gostava tanto e ficava tão obcecada que depois de um tempo eu já estava falando de cor as passagens para ela, junto com ela e às vezes antes dela. Ela disse que ficava brava, falava assim: se você continuar adiantando a história, eu vou parar. Aí eu parava, ela continuava e em seguida eu ficava completando. Enfim, então sempre fui leitora antes de me tornar leitora. Sempre gostei de livros e literatura. Mas de fato, durante toda a minha infância e pré-adolescência, o meu consumo de livros estava restrito ao pouquinho que nós tínhamos em casa, que os meus pais compravam para incentivar, sobretudo livros de poesia, porque eu gostava muito. Com 7 anos eu já me considerava poeta, então estes eram os livros que eu mais ganhava, né? Poesia infantil. Então, tive Cecília Meirelles, tive muita gente boa aí. E aí, então, na infância e na adolescência, ou na pré-adolescência, eu frequentava as bibliotecas dos colégios. Todos os colégios nos quais estudei, eu era aquela aluna nerd que na hora do intervalo ou do recreio, ao invés de ficar com os amiguinhos, né, no pátio, na cantina, tanto faz, ficava na biblioteca escolhendo livros. Isso foi até o ensino médio. No ensino médio, eu passava mais tempo com os meus amigos, mas ainda era uma leitora voraz. Eu lembro, inclusive, que no ensino médio, a gente tinha que ler os livros que iam cair no vestibular, né? Na minha época, nós ficávamos os 3 anos nos preparando para o 3º ano, quando era o vestibular. Então, assim, não sou da época do Enem, sou um pouquinho ou bastante anterior a isso. Então, eu já comecei a ganhar outros livros que não os infantis, porque estes eram os que nós deveríamos ler. Então, Romance Negro, do Rubem Fonseca, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, Dom Casmurro, do Machado, Tio, do José de Alencar, que foi um livro que eu odiei, inclusive. Enfim, a minha biblioteca começou a crescer um pouquinho mais, mas ainda de uma forma muito incipiente, de uma forma muito... mas ainda de uma forma muito pequena, né? Não tínhamos o hábito de comprar livros com tanta frequência assim, embora eu continuasse me alimentando com os livros das bibliotecas. Eu lembro, nessas memórias da minha pré-adolescência, que eu amava livros de cartas, que é uma coisa que eu amo até hoje, né? Mas só que naquela época eu lia os ficcionais. Hoje em dia eu prefiro não ficção, porque eu gosto de ler sobre a vida pessoal dos autores, que é aquela coisa bem voyeurística mesmo. E aí, eu lembro que teve uma feira de livro no meu colégio. E assim, né? Livro, para quem é classe baixa ou classe média no Brasil, ele é artigo de luxo, então ele era artigo de luxo para mim, sobretudo porque eu estudava numa escola mais cara, então o foco dos meus pais era no ensino, já tendo os gastos muito bem direcionados. Então a gente não comprava tantos livros e eu também estava habituada a pegar na biblioteca. Porém, eu fiquei obcecada com o livro O Mundo de Sofia. Eu lembro direitinho, gente, o quanto eu queria aquele livro. Ele era um calhamaço, sabe? E aí eu vi esse livro à venda na Feira do Livro, no meu colégio, que ficava no intervalo lá pra gente acessar, que nem era muito famosa naquela época. Hoje em dia, feiras, bienais de livro, elas têm muito mais pessoas indo, né? Enfim, e aí eu lembro que eu pedi pro meu pai o dinheiro, que era o relacionado a uma mesada de uns 3 meses, assim. E ele me deu, adiantou, eu comprei, fiquei 3 meses sem ganhar nenhum tostão, mas assim, uma felicidade clandestina enorme segurando aquele livro. Dito isso tudo, então você deve imaginar que eu não precisava e não tinha lugar para guardar meus livros. Na verdade, a necessidade de ter uma primeira estante de livros, ela surge quando eu estou no meu 1º ano do curso de letras, quando os livros que tenho começam a se acumular para além do espaço de uma mesa. E eu me refiro aos livros que, obviamente, não são os infantis, já são aqueles que eu começo a comprar na faculdade. Então eu lembro direitinho, morava com os meus pais, por volta dos meus 19 anos, aí eu comprei minha primeira estante de livros, que é aquelas de ferro, sabem? Sabe aquelas estantes de ferro mesmo? Bem basicona?
cinza. Comprei uma pequena, nem foi aquela comprida, foi a menorzinha, que deve ter o quê? 1 metro, mais ou menos, né? E aí foi ali que eu comecei a colocar os meus livros e também aproveitava alguns nichos que tinha no meu quarto planejado, que era um quarto de adolescente. Então eu substituo os bichinhos de pelúcia do quarto planejado e começo a colocar alguns livros nos espaços que eu tinha de estantes do meu armário. Pois bem, a coleção começa a crescer porque, obviamente, quando eu entro no curso de letras, eu dou vazão a tudo que eu desejo na minha vida, que é ter, comprar e ler. Então ali eu começo a adquirir livros em uma quantidade, né, proporcional a quem faz letras e um pouquinho desproporcional a uma pessoa normal. E aí eu começo a precisar de novos espaços. Os meus pais planejam um escritório no quarto que a gente tinha sobrando no apartamento deles, mas desse escritório planejado não há estantes, porque não era uma casa de leitores, eu já disse isso, eu tinha meus pouquinhos livros, e também não tinha naquele momento, naquela época, naqueles tempos, a ideia de falar, não, pai, peraí, deixa eu modificar a sua ideia aqui do planejado que você pensou, porque eu quero espaço para livro. Não. Então eu também tinha uma prateleira bem grande, assim, numa parede, que eu também comecei a colocar meus livros ali, porque eu me apodero desse escritório e acabo usando ele mais do que meu pai e minha mãe juntos. Pois bem, chega um momento então que a estante de ferro e essa estante do escritório e os nichos do meu quarto não são mais suficientes, e aí eu começo a comprar móveis prontos no Carrefour. Eu não sei se na cidade de vocês tem Carrefour, na minha cidade tem, e é muito fácil comprar alguns móveis já prontos, enfim, algumas coisas lá já, né, que você às vezes leva até montado. E foi o que eu fiz, né? As 3 primeiras estantes que eu comprei, elas eram de uma madeira mais escura, nem era madeira, na verdade, né? Imitando o mogno. E eu levava, gente, montada dentro do carro, tá? É óbvio que era assim, uma por vez. Eu não comprei as 3 de uma vez só. Mas eu fui preenchendo espaços nesse escritório com as estantes já prontas, compradas a precinho bom pra caramba no Carrefour. E eu lembro que chegou um momento, então, que eu não tinha mais espaço para as estantes, mas os livros continuavam aumentando. A gente já está aí na virada para especialização e mestrado, né? Então, a minha vida acadêmica, profissional está aí avançando. E aí eu preciso de mais, mas não tem mais parede. O que que eu faço? Gente, eu vou contar o que eu fiz, tá? Muitos anos assistindo MacGyver deram nisso. Eu comprei as menores, iguais as que eu já havia comprado, que eram de 1 metro e pouco, eu comprei as menores, que tinham 2, 3 andares. E eu colei com o Super Bonder, uma em cima da outra. Sim, eu fiz essa coisa absurda. Meu pai quase me matou, minha mãe quase infartou. Juliana, você não pode fazer um negócio desse, mas eu fiz, deu super certo e me atendeu durante um tempo. Acontece que, óbvio, também, né, o escritório já estava sem lugar para livro, meu quarto já estava sem lugar para livro e os livros continuavam maravilhosamente chegando. Nessa época eu estava fazendo doutorado, tinha o meu primeiro canal do YouTube, né? Não sei se você lembra dessa época, estamos falando de 2010, 2011, mais ou menos. Sim, gente, eu vim aqui e capinei esse YouTube aqui para falar de livros, tá? Eu faço parte da primeira geração da galera que produzia conteúdo sobre livros, mas eu deletei esse canal, 1 minuto de silêncio para ele. Pois bem, eu vou, enfim, tô recebendo muito livro das editoras, naquela época o desenho de parceria era outro, quase todas as editoras me enviavam livro, porque eu era um dos poucos canais que existiam, né? E aí eu comecei a ficar com livro demais, eu não tinha mais onde guardar. O que que aconteceu? Meu pai me dá de presente, de doutorado, assim que eu defendo, uma biblioteca planejada no apartamento deles. Então a gente substitui todos aqueles móveis colados com Super Bonder e a gente substitui todas as adaptações que eu fiz por um lugar completamente planejado e lindo. O que que acontece? O planejado, ele ainda, apesar de ser planejado, no lugar que nós fizemos, pelo menos foi assim, ele tem tamanhos de nicho que são os tamanhos já predestinados, né? Já são fixados, você não pode mexer muito. Então eu tive que adaptar o que eu precisava e o que eu queria para o que esta loja de planejados oferecia. Ainda assim ficou um lugar lindo e ali eu curti durante os últimos anos que morei com os meus pais antes de comprar o meu apartamento. Então eu aproveitei um tempo, mas aí comprei o meu apartamento e resolvi vir morar sozinha. E aí eu tinha este cômodo inteirinho para começar do zero novamente. E foi muito triste. Tirar todos os livros daquele cômodo que meu pai tinha feito para mim, que inclusive está até hoje vazio. Meus pais colocam outras coisas, mas praticamente não tem livros mais lá.
e começar do zero aqui, tendo que mexer num apartamento todo que eu havia acabado de comprar. Então eu não podia fazer o planejado, podia me dar ao luxo, porque professora, né, gente? Não sou rica, de fazer um planejado igual que meu pai havia feito para mim. E aí eu fui ao que era mais acessível. Não era mais os móveis do Carrefour, não era o planejado, né, ideal daquele momento, mas era algo acessível, então eu comprei estantes brancas, todas iguais, comprei 5 de uma vez só e fiz um escritório que me atendeu durante 8 anos e que eu amei pra caramba e que era um lugar lindo. No início até parecia de Pinterest, no final é que tava o caos, porque eu já não tinha mais onde colocar nada. Então, o que aconteceu? Cheguei no momento em que a minha biblioteca atingiu o seu limite. Eu já estava colocando livros nos lugares das estantes que não eram de livros, já estava levando livros para a sala, para o quarto, enfim, já estava de novo naquele momento de o que eu faço agora. E foi quando eu conheci a EvoluKit. E eu conheci, na verdade, eu lembro de ter visto alguma coisa sobre a EvoluKit naquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Mas eu entrei no site e não conhecia a empresa, né? Eu fiquei apaixonada com os móveis, mas ainda não avancei o suficiente para falar é isso que eu quero. Até que eu encontro com um ex-namorado que é obcecado por livros, tal como sou, e conversando com ele, né, ele falou, Juliana, eu guardo meus livros, e eu lembrava que ele tinha muitos livros quando a gente namorava milênios atrás, fiquei imaginando hoje em dia como é que tava, e ele falou, olha, também comprei meu apartamento e metade dele é feito de estantes para livros, né, para poder colocar tudo que eu tenho. E aí ele começou a filmar para mim as estantes dele, que eram EvoluKits. E eu fiquei encantada, eu fiquei obcecada. Eu falei, meu Deus, era isso que eu precisava a vida inteira. E aí ele me passou o contato do WhatsApp do pessoal da EvoluKit, porque ele falou, conversa lá com eles ao invés de entrar no site e pede ajuda, porque o televendas vai te ajudar a entender o que você precisa, a ver as medidas e tal. E, gente, eu sou da letras. Tudo que eu preciso é de alguém que me ajude a entender medidas, porque a matemática, ela de fato não é uma possibilidade na minha vida. Então, o que aconteceu? Entrei em contato no televendas com a Laís, mostrei, tirei uma foto para ela. Falei, Laís, eu preciso de algo para cá. E aí fui lá, tirei a foto e ela me ajudou. Laís foi me ajudando a ir montando aos poucos cada uma das montantes que tinha no site para cada um dos espaços que eu tinha. Então, eu não comprei tudo de uma vez, porque, de novo, sou professora, não sou rica, não deu para comprar tudo de uma vez, mas comprei até mais rápido do que eu pretendi planejar, porque quando eu faço a primeira substituição, que é exatamente essa que está aqui atrás, e provavelmente vocês devem ter visto nos vídeos mais antigos essa mudança acontecendo gradualmente, quando eu faço essa primeira mudança, que eu percebo que eu ganhei espaço, que está organizado, que está bonito, que está maravilhoso, eu fico obcecada. E aí, desde agosto que eu venho reformando toda a minha biblioteca, eu terminei há mais ou menos 15 dias com a última estante que faltava. E agora eu não tenho espaço tanto sobrando, obviamente, por quê? Porque eu consegui trazer todos os livros que estavam espalhados pela casa, mas eu ainda consigo remanejar aqui de um jeito em que a minha biblioteca não esteja mais no limite dela como estava antes. Sem contar que eu ganhei espaço de circulação aqui agora, o que para mim foi essencial, né? Por quê? Porque eu tenho um doguinho lindo que precisa de espaço também nesse ambiente, mas porque aqui eu trabalho quase que 12 horas por dia. Então também teve um outro ganho absurdo com essa transformação, que é a poluição visual. Antes eu tinha um ambiente extremamente poluído, que por mais que eu fosse uma pessoa organizada e tentasse mantê-lo legal, me cansava, porque era muita informação. E vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar, e vocês vão perceber que eu não só substituí as estantes, como eu também substituí os armários. Ou seja, eu fiz uma troca integral aqui no meu ambiente, exatamente para que ele pudesse responder a tudo que eu precisava, mas também a questão estética, que é muito importante para mim. Então, a minha experiência com o EvoluKit, eles se tornaram parceiros meus depois, tá, gente? Porque eu comprei estante por estante, armário por armário, como uma cliente, como uma consumidora normal. Eu já estava apaixonada por eles, eu não precisava de parceria para dar continuidade a essa transformação da biblioteca. A parceria foi de fato um presente, eu fico muito feliz, né, de hoje ser uma pessoa com quem vocês têm diálogo aí para conhecer os produtos da EvoluKit, mas eu era, antes disso, uma cliente como qualquer outra pessoa e eu comprei cada um destes lugares que aqui estão com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com o meu esforço. Uma coisa legal é que a EvoluKit,
além de ter extrema qualidade, então os móveis eles não envergam. E isso foi a primeira coisa que esse meu ex-namorado falou. Ele falou: Juliana, os móveis não envergam, você pode colocar peso. E eu tinha estantes que os móveis já estavam envergando, né? O negócio estava feio. Eu lembro que uma pessoa veio aqui em casa e colocou uns preguinhos e uns parafusos para ver se segurava, porque já estava dando a tal da barriga. Então, além deles não envergarem, o que também é muito bom, e ter qualidade, elas são bonitas e elas são adaptáveis aos espaços e ao que você quer. Então, vocês podem perceber que o que, que eu fiz? Aqui eu coloquei o nicho de 33 centímetros para colocar os livros que são mais altos, estão vendo? Aqui, ó, são os livros mais altos. E todas as outras eu coloquei o nicho de 24,3, que é o nicho ideal para vários tamanhos de livro. Isso vai acumular muito menos poeira, mas, sobretudo, mantém essa coisa estética e organizada que vocês estão vendo aqui, né? Então, isso para mim foi o ideal. Você pode, eu optei por colocar com uma profundidade que caberia só uma fileira de livros. Mas esse meu ex-namorado, por exemplo, escolheu a Evolukit mais profunda, então ele coloca 2 fileiras de livro. Eu não quis assim. Eu gosto de ver o que eu tenho. Aí são, né, são relações diferentes que você estabelece com as suas necessidades e com os seus desejos, o que é muito legal, porque a Evolukit responde a isso, né? Então, se você quiser um nicho, né, uma prateleira mais baixa do que 24,3, eles também têm essa opção. Vai que você quer colocar só enfeites, igual os Funkos, né? Você pode fazer isso, ou livros menores também pode. Se você quiser maior do que 33, eles também têm. Na verdade, a linha montante da Evolukit tem várias e assim, muitas opções mesmo. E atendendo aí a todas as medidas de espaço que você tenha e que você precisa. Que foi o que aconteceu aqui comigo. Eu consegui fazer um planejado sem precisar pagar o preço de um planejado, com o acessível, né, para o meu bolso, para a minha realidade e, sobretudo, para a minha necessidade. Então, hoje, com essa Evolukit aqui, eu percebo que de forma alguma eu gostaria de ter um planejado. Por quê? Pelo trauma. Afinal de contas, eu saio da casa dos meus pais com um planejado muito bonito, que nem me atendia tanto quanto a Evolukit atende, mas que eu não posso trazer para cá. E que se eu quisesse trazer para cá, a gente ia ter que mudar muita coisa, ia gastar dinheiro com marceneiro, não valeria a pena. Isso aqui, embora eu não tenha pretensão, mas se algum dia acontecer de eu precisar sair daqui, vender meu apartamento, ir para outro lugar, elas vão comigo. Por quê? Porque elas são montantes e adaptáveis. Por mais que eu tenha feito para atender as medidas que eu tenho aqui, ainda assim eu posso adaptar a novas medidas de outros espaços e outros ambientes em outras necessidades, caso elas existam algum dia. Como vocês podem ver, eu optei por utilizar todo o espaço que eu tinha até o teto, estão vendo? Então elas têm 2,10 metros de altura. Nessa parede aqui que vocês estão vendo agora, eu tenho 1,75 m de largura. E eu optei por usar esse outro espaço aqui para os armários, tá? Ali nós temos 2,40 m de largura para 2,10 m de altura. Aproveitando praticamente o espaço todo da parede, que obviamente eu não aproveitei ele 100%, porque eu preciso de espaço de circulação. Então, ó. E do lado de cá, ó, a mesma coisa. Eu fiz um conjugadinho que iria ficar igual, tá vendo? Dos dois lados da minha mesa de trabalho. Então, eu coloquei outro armário. E ali temos 1 metro de largura, de mais uma estante de 2,10 também. Então, olha que lindo. Ali eu tenho espaço de entrada. Eu tirei a porta, mas eu já tinha tirado a porta desse cômodo quando eu mudei pra cá. Quando eu comprei o apartamento, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a porta exatamente para aproveitar o máximo de espaço possível. Se vocês perceberem, eu ainda tenho alguns lugarzinhos de sobra, mas eu consegui trazer todos os livros que ficavam na sala, que ficavam no meu quarto, que estavam espalhados pela casa. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante falar é que você não precisa fazer a compra toda de uma vez, né? Eu, na verdade, fiquei desde agosto comprando, estamos em novembro, eu encerrei. Agora já não tem nem espaço sobrando, inclusive, que pena. Mas você pode ir comprando conforme o seu orçamento. Você não precisa fazer a compra toda de uma vez, né? De uma vez só e tal. Você pode fazer segundo o seu orçamento aos pouquinhos, porque ela é montante. Então, por exemplo, eu poderia ter parado na metade, se eu não precisasse, né? Porque como eu já tinha muito livro, eu ia precisar, independente de eu fazer devagar ou não, né? Eu ia ter como preencher. Mas você pode ir comprando aos pouquinhos, na medida que a sua biblioteca pessoal for crescendo. Eu vou deixar o link aqui para vocês embaixo, para vocês irem lá conhecer o site.
Mas eu sugiro que entrem em contato com o televendas deles no WhatsApp, porque vocês vão ter um atendimento tão maravilhoso quanto eu tive e que é muito mais fácil, né, você entender o que você precisa segundo o que eles têm com a ajuda lá do televendas. Mas se não quiser, você pode comprar tudo direto no site também, porque o site é super fácil, né, e super organizado, enfim. Eu aqui tenho uma certa dificuldade aí com a matemática. Tanto o livro e tão obtusa com os números, não é mesmo? Tudo não terás.